Em 1956, o físico teórico David Pines previu que os elétrons em um sólido podem fazer algo estranho. Embora normalmente tenham massa e uma carga elétrica, o cientista previu que eles poderiam se combinar para formar uma partícula composta sem massa, neutra e que não interage com a luz. Partícula com um comportamento tão, abre aspas, sobrenatural, fecha aspas, que ele chamou de demônio. Desde então, especula-se que esta partícula tem um papel importante no comportamento de muitos metais. Mas as mesmas propriedades que tornam a partícula demônio interessante fazem com que ela escape da detecção desde que foi prevista. Pelo menos até agora. Uma equipe de pesquisadores liderada por Peter Abamon, professor de física da Universidade de Illinois, finalmente encontrou o demônio de Pines 67 anos depois. A neutralidade dos demônios impede que sejam encontradas assinaturas em experimentos comuns de matéria condensada. A grande maioria dos experimentos é feita com luz e mede propriedades ópticas, mas ser eletricamente neutro significa que os demônios não interagem com a luz, diz Abamont. No estudo publicado na Nature, os pesquisadores dizem ter usado uma técnica experimental fora do padrão que permitiu que eles vissem a assinatura do demônio no metal rutenato de estrôncio. Na verdade, nem estávamos procurando por ele, mas descobrimos que estávamos fazendo exatamente a coisa certa e o encontramos. Uma das descobertas mais importantes da física da matéria condensada é que os elétrons perdem a individualidade em materiais sólidos. As interações elétricas fazem com que os elétrons se combinem para formar unidades coletivas. Com energia suficiente, os elétrons podem até formar partículas compostas chamadas plasmons, com uma nova carga e massa determinadas pelas interações elétricas. No entanto, a massa geralmente é tão grande que os plasmons não podem se formar com as energias disponíveis à temperatura ambiente. Mas David Pines havia previsto uma exceção. Se um sólido tem elétrons em mais de uma banda de energia, como muitos metais, os respectivos plasmons podem se combinar em um padrão fora de fase para formar um novo plasmon sem massa e neutro, um demônio. Como os demônios não têm massa, eles podem se formar com qualquer energia, portanto, podem existir em todas as temperaturas. Foi isso que levou à especulação de que eles têm efeitos importantes sobre o comportamento de metais multibandas. Abamont afirma que ele e seus colaboradores estavam estudando o rutenato de estrôncio por um motivo não relacionado. O metal é semelhante a supercondutores de alta temperatura, sem ser um. A esperança era encontrar pistas de por que o fenômeno ocorre em outros sistemas. Eles realizaram o primeiro levantamento das propriedades eletrônicas do metal. Amostras de alta qualidade foram examinadas com espectroscopia de perda de energia de elétrons, que usa energia de elétrons disparados no metal para observar diretamente as características do metal, incluindo plasmons que se formam. Enquanto os pesquisadores examinavam os dados, eles encontraram algo incomum: um modo eletrônico sem massa. Edwin Huang, teórico da matéria condensada, acabou sendo solicitado a calcular as características da estrutura eletrônica de rutenato de estrôncio. A previsão de demônios feita por Pines requer condições bastante específicas, e não ficou claro para ninguém se o rutenato de estrôncio deveria ter um demônio. Tivemos que realizar um cálculo microscópico para esclarecer o que estava acontecendo.
Quando fizemos isso, encontramos uma partícula que consiste em duas bandas de elétrons oscilando fora de fase com magnitude quase igual, exatamente como descrito por Pines, disse ele. Segundo Abamont, não foi por acaso que seu grupo descobriu o demônio por acaso. Ele disse que ele e o grupo estavam usando uma técnica pouco empregada em uma substância pouco estudada. O fato de terem encontrado algo inesperado e significativo é consequência de simplesmente tentar algo diferente, acredita ele. Isso mostra a importância de apenas medir as coisas. A maioria das grandes descobertas não são planejadas. Você procura em algum lugar novo e vê o que há lá, concluiu o cientista. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.